Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Prof. Pati. Gente, eu vim fazer aqui uma análise, uma redação nota 1000 como bônus que eu havia prometido, né? Então, eu vou mostrar todo o passo a passo, como é que se foi planejada essa redação, como é que os principais elementos de uma redação nota 1000, eles entram dentro do texto. Então, eu vou, na verdade, colocar o mapa da redação para vocês, mostrar tudo o que você precisa para tirar a melhor nota, que é a nota 1000 da redação do Enem, certo? Então vamos lá. Vamos então fazer uma análise dessa redação nota 1000, certo? O objetivo dessa análise é mostrar como que o aluno, como que o autor desse texto conseguiu organizar de uma maneira, digamos assim, tão clara, tão, digamos assim, notável ao leitor, né? Um conhecimento que em primeira instância não é algo tão diferente, retirando a ideia das citações ali que ele usa, né, que são algo, digamos, as citações dele são muito bem colocadas, mas a ideia como um todo, assim, não é novidade para ninguém, não é, digamos, um conhecimento que ele está trazendo que ninguém sabe do que se trata, não, bem pelo contrário. Toda a ideia que ele coloca sobre o tema, que vai falar sobre o tema do ano passado, Enem 2015, que é a persistência da violência contra a mulher, aquele histórico todo, né? Com certeza todos vocês já ouviram, já tiveram aula sobre. Então, o que conta aqui, né? É trazer um conhecimento que num primeiro momento, digamos assim, é algo não tão desconhecido assim, mas colocar dentro da redação de uma maneira diferente, de uma maneira singular. Para que se consiga isso, num primeiro momento é preciso que saber que a redação chamada dissertativa argumentativa, ela é composta de 3 elementos. O tema, que são as palavras-chave dadas no comando da prova, né? Lá onde se diz assim, escreva um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, né? Em norma padrão sobre, daí veio lá, né? A persistência da violência contra a mulher, isso é o tema. A partir desse tema tem que delimitar uma tese, e aí vamos relembrar o conceito de tese trabalhado no e-book, trabalhado, né? Em todo momento que eu tenho conversado com o pessoal pelas redes. A tese no Enem, ela é um fato, um aspecto, problema relacionado ao tema. Esse fato, problema chamado tese pode ser uma causa, ou seja, se eu estou trabalhando com persistência da violência contra a mulher, a minha tese pode ser uma causa, aquilo que gera então, o que motiva, o que agrega, o que, né, persiste essa violência, ou pode ser uma consequência disso. Então a tese, que é um fato problema, vai ser a causa ou a consequência retirada dali. Para delimitar essa tese, num primeiro momento, o autor utiliza algumas palavras que apenas afirmam a existência de um problema e depois ele vai mostrar quais são e eu vou descrever isso para vocês. Além do tema e da tese, o texto também tem que ter o quê? Argumentos. O que são os argumentos? Os argumentos, eles nascem do planejamento argumentativo, que nada mais é do que você ler toda a prova, né? Relacionar, enxergar ali o tema, tentar criar uma tese ou afirmar simplesmente que existe um problema relacionado ao tema, afirmar uma problemática, e a partir dessa problemática a gente usa 3 perguntas que facilitam no argumento, que são o nosso método argumentativo, que são 3 perguntas. Primeiro você pergunta quem ou a que você está relacionando o fato de que existe um problema vinculado à violência. Aí, óbvio, né, vem digamos assim, o perfil. Quem? Mulher, né, as mulheres que são de alguma maneira violentadas, as mulheres que não são, sociedade, poder público, governo, justiça. Então existem os sujeitos, né? Existem as pessoas que fazem parte desse universo do tema, que vai nos dar o que? Um perfil sobre quem estamos tratando. Esse perfil sobre quem estamos tratando nos ajuda a mais adiante com a pergunta por quê? Por que o quê? Por que estou dizendo, por que o aluno disse, por que o autor disse que a violência contra a mulher é um problema? O que demonstra, né, que realmente ela persiste, o que demonstra que realmente ela é algo, digamos, extremamente grave? Aí uma terceira pergunta que também facilita em relação ao argumento é se fazer, né, se autofazer a pergunta: como isso ocorre? Ou seja, como que essa violência se desenvolve, prolifera, né, demarca espaço na sociedade? Então essas 3 perguntas, a quem ou a que, a segunda pergunta, por quê, e a terceira, como acontece, como ocorre, vai ajudar a argumentar. Só que saber esses 3 elementos, né, saber que temos tema, tese
e argumento é o primeiro passo para, digamos, pensar a redação. O segundo momento é saber onde colocar isso, né? E aí que vai entrar então a nossa análise aqui, ó. Vamos trabalhar com esse texto, ele é nota 1000, ele já tem o autor dele que estava na primeira tela aqui, né, o Rafael de Souza, um aluno nota 1000, tem várias mídias, né, esse texto circulando, tô reconhecendo aqui a autoria dele. E aqui vem o texto então. O que nós temos que enxergar nesse texto aqui, né? O que nós temos que considerar, qual que é a estrutura dele e por que ele é nota 1000. Cada parágrafo tem uma função, tem uma finalidade, tá? A introdução do texto, ela tem sempre o objetivo de contextualizar. O que é contextualizar? É iniciar esse parágrafo 1 com uma informação relativa ao tema. Daí decorre a ideia de que na contextualização nós temos que tentar evitar a colocação do tema, porque o tema aparece no decorrer do parágrafo. Eu tenho observado algumas orientações, né, sobre o processo de escrita em que se diz que para o aluno afirmar o tema na primeira linha, mas como assim? Se o aluno chegar a afirmar o tema de maneira categórica, na primeira linha, por exemplo, a violência contra a mulher persiste e é um grave fato social. Imagine uma afirmação como essa, né, que eu tenho visto meio que de maneira recomendada por aí. Gente, isso daí mata o parágrafo, isso aí te elimina toda a tua habilidade de contextualização. Porque se você já chega com o tema, já afirma o tema, já demarca ideia de problema, então cadê o contexto, né? Onde é que vai ficar aquela parte relativa à avaliação de que o aluno tem que demonstrar uma habilidade, o aluno tem que mostrar que reconheceu como o tema funciona, ou seja, a competência número 2 de avaliação da redação do Enem, demonstrar o entendimento sobre o tema. E para demonstrar entendimento sobre o tema, ele não pode escancarar o tema na primeira linha, na primeira palavra da redação. Ele tem que deixar isso para depois. Então, ele tem que criar o que na contextualização? Uma estratégia. O que é uma estratégia? É uma informação relativa ao tema. O aluno que lê bastante, ele não vai precisar usar uma técnica, né, específica para começar. Ele vai ter um conhecimento natural e vai colocar isso no decorrer do parágrafo. Ele vai colocar o tema, que é o segundo ponto da introdução. O primeiro é contextualização, o segundo é o tema. E o terceiro ponto da introdução a ser observado é a tese, ou seja, a afirmativa do fato-problema. A única situação que tem que vir primeiro é o contexto. No decorrer do parágrafo, o tema e a tese, eles vão oscilar entre si, dá para colocar mais de uma vez o tema, mais de uma vez a tese, ou seja, a seleção vocabular, né, a organização das ideias vão naturalmente reforçando a ideia da violência contra a mulher e afirmando que ela é um problema, seja através de sinônimos, seja através da própria palavra-chave, da palavra que vem, né, no comando da prova. O tema e a tese eles vão aparecendo de maneira bem frequente durante o parágrafo, ainda mais quando é um parágrafo grande, né? E vamos lembrar que tamanho tem o parágrafo. Como a redação tem 30 linhas, e nós trabalhamos com uma média de 20 a 30, né, e não de 8 a 30, porque senão não tem nota 1000 na redação de 8, então de 20 a 30 linhas, recomendamos que faça 4 parágrafos, parágrafo de introdução e parágrafo de conclusão de 5 a 7 linhas, e o parágrafo de desenvolvimento, os dois de desenvolvimento, né, de 5 a 8 linhas. É claro que pode variar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, tudo depende. Só não me faça um parágrafo de 4 linhas, tá, gente? Que daí é para matar. Parágrafo de 4 linhas não rende nada. Tá recém querendo tomar um fôlego, daí acaba o parágrafo em 4 linhas, não tem condição. Então, sempre de 5 a 7 ou 5 a 8, dependendo desses que eu falei. Então, observa como é que ele faz para começar essa introdução dele. Ele usa uma estratégia chamada de alusão histórica. Quais são as estratégias que existem entre tantas, né, que existem, vou comentar algumas aqui, de autoras que eu acompanho da USP, da Unicamp, pessoas assim que têm um trabalho fenomenal na parte de produção textual. O que elas recomendam, o que elas usam, né, e digamos, e descrevem em relação a isso. Falei Unicamp e USP, mas eu sei que tem outras universidades que eu também acompanho. Elas citam a alusão histórica, que é quando começa contando uma história relativa ao tema. Se pode também usar uma citação, ou seja, reconhecer a fonte de dado autor, seja filósofo, seja livro, né? Ou seja, alguém notável dentro do tema, a gente cita a fonte segundo, conforme, de acordo com, né? Cita o nome da fonte, daí traz a informação. Se for literal, utiliza-se as aspas. Se não for literal, não usa as aspas, porque isso é uma paráfrase.
Além da alusão histórica e da citação, tem-se também a contraposição, que é quando começa o parágrafo colocando uma informação com a qual não se concorda, no meio do parágrafo usa entretanto, no entanto, contudo, né? E muda essa visão sobre o tema e passa a finalizar o parágrafo 1 com o tema e a afirmação do problema. Também tem a omissão de dados, que é quando se começa o parágrafo com uma palavra, pode ser um pronome reto de terceira pessoa, ele ou ela, pode ser algum sinônimo relacionado ao tema. Então eu digo, por exemplo, assim, ó, ela é um fenômeno social que persiste, traz consigo. Então eu estou criando uma omissão dentro do ela, que eu faço afirmações categóricas sobre isso, e no decorrer do parágrafo eu vou apresentar que esse ela, na verdade, né, está se tratando sobre a violência contra a mulher, e aí vai comentando isso até fortalecer bem o problema. E também temos, além dessas que eu comentei, alusão histórica, citação, contraposição, omissão de dados, nós temos uma chamada enumeração, que é um processo de colocação de palavrinhas no início, né, bem na primeira linha do parágrafo, que a gente coloca algumas palavras ou expressões ou mini orações relacionadas ao tema. E a partir daí, então, a gente faz algumas afirmações na segunda frase sobre essa enumeração e vai encarregando, né, vai colocando isso em direção à palavra do tema, que é, no caso aqui, né, persistência e violência contra a mulher. Essas são algumas possibilidades que nós temos de estratégias, né, de técnicas de entrada de parágrafo, que é recomendável que o aluno procure, digamos, se especializar num tipo ou dois no máximo, para que ele consiga qualificar esse método, e isso se adapta a qualquer tema. Não existe assim, tipo, uma estratégia melhor. Eu vou usar tal estratégia se for o tema social, vou usar uma outra estratégia se for um tema ambiental. Não existe isso. A gente, digamos, fica expert numa estratégia, treina bastante, né, exaustivamente a mesma técnica, e isso vai consolidar um perfil, um estilo de redação, de produção textual, que vai ser rápido de você fazer, né, vai qualificar muito a tua produção no dia da prova e não vai te gerar nenhum estresse, porque eu sei que um dos grandes problemas dos alunos é como começar esse texto, né? Então eu estou dizendo, o como começar é por meio de uma estratégia, de uma técnica de introdução. Qual que você quer? Tem que conhecer, tem que tentar fazer e ver qual delas fica melhor, qual delas você se adapta mais. Por exemplo, eu gosto muito de fazer a enumeração. Não sou muito boa nessa parte de alusão histórica aqui, porque eu não leio muita história, eu leio mais, digamos assim, informações atuais, eu tento, né, me ambientar mais no atual e não tenho conhecimento forte histórico, então para mim essa estratégia não é legal. Eu prefiro usar essa, no caso que eu comentei, a enumeração, às vezes eu uso a omissão de dados, a contraposição, mas eu tento fugir um pouquinho da alusão histórica porque eu não tenho habilidade nela, certo? Então a gente tem que saber, a gente tem que se conhecer, saber qual é, digamos assim, o terreno que a gente mais pisa firme, né? O que eu sei fazer? Eu sei fazer, usar essa estratégia. Então, aperfeiçoa, usa, né? Qualifica bastante. Bom, ele fez assim, começou contando a história, ó. Eu não vou falar do título ainda, tá? Vou falar depois. Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, ó, ele está demonstrando uma representação, até uma linguagem bem específica da história, né? Do século XVI ao XXI, olha que espaço de tempo grande que ele pega aqui. O pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. Tirando a ideia de século ali, talvez essa demarcação temporal seja um pouco mais específica, mas a informação que ele coloca é uma informação que qualquer aluno que está estudando, né, hoje para o Enem, que tem, digamos, um certo ritmo de estudo, tá conseguindo saber isso, que existiu sim um processo de formação do Estado brasileiro, do país, né, que existia sim, ou existe um pensamento machista que se consolidou. Então isso é uma informação meio que, digamos, de conhecimento, né, desse universo de quem está estudando. Aí, a mulher era vista de maneira mais intensa na transição entre idade moderna e contemporânea. Quando ele diz a mulher era vista de maneira mais intensa nessa transição aqui como inferior ao homem, ele está fazendo então uma afirmação relacionada ao tal pensamento machista. Tudo isso aqui é contextualização, ou seja, é uma história sobre o que representa, sobre o significado da mulher no tempo, lá do século XVI ao XXI, né? Que ele pega o histórico e o contemporâneo, ele dá essa descrição da mulher como inferior ao homem. Aí tu pode pensar,
Ah, mas e se o meu leitor não concordar com isso, né? Não... Pensa, tem cabimento, tem lógica em afirmar isso? Existe alguém que diz isso na literatura histórica? Alguém, tu já ouviu isso em alguma aula de história? Sim, né? Então significa que essa informação ela é verídica, ela é verdadeira. Você não pode ficar com medo de fazer afirmações porque você acha que teu leitor não vai concordar. Não cabe ao leitor concordar ou não concordar, cabe a ele analisar a qualidade, analisar a pertinência, analisar o quanto aquilo que você está dizendo tem a ver com o tema, tem cabimento, tem lógica que o aluno está falando aqui. Então isso já é o suficiente para isso aqui funcionar como um contexto por referência histórica. E ele vai falar aqui, a mulher, né, como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 30, com a chegada da Era Vargas. Então, tudo isso aqui é uma descrição histórica sobre a visão que se tem da mulher, né, e como que ela era tratada em termos de recepção social, certo? Ok, contou historinha, chega de contar historinha, porque o texto é dissertativo argumentativo, então não vai poder finalizar o texto com o verbo só no passado, né? Tem que usar o verbo no presente, que é o verbo que caracteriza a dissertação. O que é dissertar? Dissertar é escrever sobre um tema dando atualização, dando atualidade a ele. Então, para eu dissertar e me posicionar, eu tenho que entrar com o verbo no presente. Como é que sai desse contexto histórico e vai entrar no atual, né? O elemento que ele está usando ali é o elemento de conclusão, ó, com isso, poderia ter usado dessa forma, dessa maneira, diante disso, para tanto. Então, os elementos de conclusão, quando colocados no meio de parágrafo, seja qual for, tá? Exceto o portanto, que é um elemento muito de quarto parágrafo, mas os demais elementos de conclusão podem ser usados aqui, que nesse caso é uma conjunção, uma locução conjuntiva de conclusão. Então, naquele exato lugar ali do com isso, ele paralisa a história e, né, se instaura no presente, ó. Com isso surge a problemática da violência de gênero. O que é isso? A problemática é o momento exato que ele deflagra, que ele demonstra a tese. Violência de gênero, dessa lógica excludente que persiste, né, que ele coloca ali, é a violência de gênero, a violência contra a mulher. Quando ele fala persiste, tem a ver com a persistência. Então, nesse exato lugar que ele demonstra o tema, que ele fala necessariamente sobre o tema. Tudo que ele falou antes sobre a mulher não era o tema, ali era um contexto, porque ele pegou uma mulher histórica, né? Ele estava falando de uma mulher no tempo e no espaço. Aqui ele focaliza o tema, né? Ele surge a problemática, ó. Ele assinala no parágrafo, naquele surge ali, o exato momento em que ele vai colocar a ideia central, ele vai focalizar a ideia da violência, né, de gênero que é contra a mulher e vai afirmar que ela persiste. Ó, isso aqui é uma coisa muito importante. Todas as palavras-chave do tema precisam ser colocadas principalmente na introdução. Se o tema era persistência, violência, mulher, tem que aparecer isso aqui. Ele já usou em em algum lugar ali a palavra, deixa eu ver, ele falou mulher, aí ele fala aqui embaixo violência, daí ele fala de gênero, então agora ele precisaria falar no persistência, na palavra persistência ele usa o persiste, então observa que ele consegue jogar todas as palavras-chave de maneira, digamos assim, muito clara, sempre, né, mostrando que ele está tratando sobre isso. O tema é, entre aspas, a coisa da qual se trata. Então, a problemática da violência excludente, né, que persiste. Então, aí poderia parar o parágrafo, poderia, né, delimitar, botar um ponto ali, né, naquele persiste intrinsecamente, poderia colocar um ponto. Mas por que não foi colocado aquele ponto? Porque ele abriu esse problema e aqui que tem uma coisa muito importante, ó, aqui que vai começar a projetar o desenvolvimento. O que nós precisamos, né, nos organizar mentalmente? Precisamos saber que tem um tema, ok? Desse tema vai ser afirmado um problema, e ele usa a palavra problemática, nada mais próprio do que isso, né? Ficou perfeita aquela palavra ali. E ele vai abrir essa problemática em dois tipos. Isso que você tem que se ligar, ó. Para poder ter o que dizer depois, você tem que fazer um plano de texto, um planejamento. Que tipo de problemática contra a mulher é essa? Dele vai dizer. Lenta mudança da mentalidade social, opa, ele falou um pouco antes, né?
Insuficiência de leis é o primeiro elemento, né, da problemática, aquilo que faz com que a violência persista é insuficiência de leis, é o primeiro. E o segundo, lenta mudança de mentalidade social. Então ele abre essa problemática em dois elementos, que ele vai carregar um para o parágrafo 2, outro para o parágrafo 3, e isso vai projetar a lógica de raciocínio dele, ou seja, o leitor já sabe o que ele vai tratar. Da violência contra a mulher que persiste, afirmou que isso é um problema, então afirmou a tese e abriu essa tese em dois caminhos, em dois tipos, leis e mentalidade social, certo? Então, com isso, ele encerrou o primeiro parágrafo, contextualizando, delimitando o tema, delimitando a tese no termo problemática e abrindo essa problemática em dois tipos. Agora vai para o parágrafo 2. No parágrafo 2, que é o parágrafo de desenvolvimento, o primeiro desenvolvimento, o que precisa aparecer? Precisa aparecer o tema, precisa aparecer a tese, a questão da problemática, que ele vai abrir no tipo da questão das leis, e o argumento. O que é o argumento? É aquilo que prova que realmente a insuficiência de leis colabora para que exista essa violência, essa persistência da violência, certo? Essa ideia do tema e da tese tem que ser colocada na primeira frase do parágrafo 2. Atenção! A primeira frase do parágrafo 2 é a frase onde você vai colocar o tema e a tese. O tema pode vir por sinônimo, como é o caso que ele pegou ali, ó. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Qual o problema? Se você olhar lá no parágrafo 1, ele diz problemática da violência de gênero. Então, aquele problemática da violência de gênero, ele retoma esse tema através da palavra problema, que dá conta de ser o quê? O que o problema é ali, né? O problema é o problema da violência, né, contra a mulher, retoma a ideia do tema e também reafirma a tese, não esquecendo de que, reafirmando a tese, já reconhecendo o problema sobre a violência, ele vai dizer de que tipo é. Questão constitucional. O que é questão constitucional? Constituição de lei, né? Então, a questão constitucional tem a ver com a ideia do parágrafo anterior, que é insuficiência de leis. Então, a insuficiência de leis contribui com a violência contra a mulher e essa insuficiência de leis nada mais é do que uma questão constitucional e a sua aplicação, né? Então, isso vai favorecer esse universo de violência. Muito bem. Colocando então o tema e a tese da primeira frase, o que se espera? Que na segunda frase ele prove que essa questão constitucional, que são as leis, né, ela realmente contribua para a violência. Só que ele dá um time ali, ele para um pouquinho, ele não entra direto na argumentação e ele vai citar Aristóteles para demonstrar um pensamento aristotélico. Ele vai falar um pouquinho de Aristóteles, mostrando uma ideia de Aristóteles. Para que ele vai fazer isso? Para demonstrar que nós, aqui no Brasil, não seguimos essa lógica aristotélica, se tratando de leis. Aí tu pensa assim, mas por que ele faz isso? Se ele tem que provar que a questão constitucional é uma das bases da violência. Se ele, né, vai colocar Aristóteles ali, que é um pensamento, digamos, aleatório, não tem nada a ver com o que a gente vivencia aqui. Por que ele faz isso? Ele faz isso, então, para demonstrar a intersecção de áreas do conhecimento. Ele cita Aristóteles aqui para demonstrar que esse autor tem uma visão, né, sobre política, sobre equilíbrio, sobre sociedade, e que essa visão, infelizmente, não é seguida, ela não é, digamos, a descrição do que nós vivenciamos. Então, ele cita o autor para demonstrar que nós não estamos de acordo com isso. E, né, fazendo essa colocação de Aristóteles, ele está, então, relacionando outras áreas do conhecimento dentro da redação dele, que é um dos objetivos da prova do Enem, né? Vamos lembrar que ela é uma prova polifônica. O que é poli? Várias vozes. A gente tem que saber como conversar com essas outras vozes, ou seja, citar outros autores, citar outras fontes, reconhecendo sempre a autoria, para qual finalidade? Para demonstrar que aquele autor citado tem tudo a ver com o que eu estou dizendo no parágrafo, ou aquele autor citado não tem a ver. Ou seja, cito Aristóteles para demonstrar que não tem a ver com o que está sendo dito ali, mas mesmo assim cita para demonstrar conhecimento, né? E digamos, esse diálogo, essa polifonia, essa conversa com outros pensamentos, essa correlação de sentido, certo? Então ele vai dizer isso.
De acordo com Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado. Ok, então Aristóteles diz isso. Só que nós sabemos que não é o que vivenciamos, então ele vai dizer de maneira análoga, ou seja, né, analogia significa uma comparação de opostos, é possível perceber que no Brasil a agressão contra a mulher, ó, o tema de novo, rompe essa harmonia. Então, existe uma questão constitucional que favorece o problema. Aristóteles diz que existe uma política que, por meio da justiça, leva o equilíbrio, né, tal. E o autor diz que essa visão, né, de maneira análoga, no Brasil, a agressão contra a mulher rompe essa harmonia. Qual harmonia? A da frase anterior, que é o pensamento de Aristóteles. Por que rompe? Haja vista, agora aqui sim começa o argumento. Exatamente nesse ponto existe a justificativa de que a questão constitucional de lei, né, não colabora, entre aspas, para que exista uma violência um pouco mais forte. Ele vai dizer, embora a lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso em relação à proteção feminina, então reconhece o valor da lei, o argumento é, há brechas que permitem a ocorrência de crimes. Pronto, isso é o argumento. O que prova que a lei não está dando conta disso? Embora exista a lei da Maria da Penha, essa lei, essa questão constitucional, né, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes. Como que isso acontece? Como as muitas vítimas que deixam de efetivar a denúncia por serem intimidadas. Então, o argumento dele não passa de duas linhas, né? Começa ou melhor, tem mais de duas. Começa lá no a agressão contra a mulher e vem até o final da frase ali, que é na palavra intimidadas. Então, esse ponto do parágrafo é que realmente fundamenta a tese da primeira frase. O restante ali de Aristóteles, como eu já comentei, é apenas uma relação de sentido para demonstrar que isso não prevalece no nosso contexto. E ele vai encerrar o parágrafo demonstrando uma dica de uma solução que ele vai criar na conclusão. Ó. Desse modo, evidencia-se a importância do reforço da prática da regulamentação como forma de combate à problemática. Então, a última frase dele é uma frase conclusiva, ele usa o elemento de conclusão para finalizar. Aí vai falar da importância do reforço da prática da regulamentação, ou seja, está colocando a própria lei, que é o problema atual, pode ser uma solução, se pensada de X maneira, como ele vai propor depois no combate à questão da violência, que ele chama ali de novo por problemática, certo? Então, isso é o parágrafo 2. Tem o tema, tem a tese e o argumento, e junto disso ele relaciona uma outra voz, para demonstrar a pertinência dessa voz, que infelizmente a ideia dele não prevalece da nossa realidade. Parágrafo 3 agora. Qual é a característica do parágrafo 3? Como é que funciona um parágrafo nota 1000, um terceiro parágrafo, né? Ele tem que usar um elemento de coesão. Então, o parágrafo 3 começa ou no decorrer da frase precisa haver um elemento de coesão. O que é um elemento de coesão? Normalmente é uma conjunção de soma, tá? Ele está usando outro sim ali. Poderia ter usado o ademais, ou além disso, um outro aspecto que, um outro fator que, acrescenta-se ainda que, salienta-se ainda que, não só por tal motivo, mas também por, acrescentaria um segundo. Então, esses elementos, eles conseguem reforçar a coesão. Sempre me pergunto qual é a relação que existe entre parágrafos. A relação do parágrafo 2 com o parágrafo 1 é a presença do tema e da tese. É essa relação que se estabelece. Parágrafo 2 começa com tema e tese, então ele já está conectado automaticamente ao 1. A relação do parágrafo 3 com o 2 começa com esse elemento de coesão, esse elemento de soma normalmente. E aí, na sequência, se coloca o tema, na sequência se coloca a tese, e isso é a conexão material entre o parágrafo 3 e o 2, elemento de coesão, tema e tese. Então, ele vai fazer o seguinte, outro sim, destaca-se o machismo como um impulsionador da violência contra a mulher. Vamos lembrar ali no parágrafo 1, que ele deu os tipos de problema. A questão das leis, que eu já comentei, e o segundo problema relacionado à violência é lenta mudança de mentalidade.
Essa lenta mudança de mentalidade ele vai chamar agora de machismo, né? Que se você for pensar é realmente isso. Então, o que vai estar agregando, estar fortalecendo essa violência nesse momento? O machismo como impulsionador do tema, ó, da violência contra a mulher. Observa como ele usa isso, ele não tem medo de colocar o tema, porque é uma ideia chave, é uma ideia principal, é a coisa da qual se trata, que é o tema relacionando a causa dele, machismo, certo? Que é a tese, a palavra machismo, sendo ela o problema. Para fortalecer, para argumentar que o machismo é um problema, é o causador da violência, ele vai então argumentar isso na sequência do parágrafo, só que ele vai seguir o mesmo raciocínio do anterior, ele vai citar um autor, o Durkheim ali, só que nesse caso aqui, citando esse segundo Durkheim, ele vai na verdade concordar com o pensamento do Durkheim em relação à ideia apresentada. Lembra que lá no Aristóteles ele citou e mostrou que o pensamento do Aristóteles não prevalecia. Aqui ele vai dizer que sim. E observa qual é o momento do parágrafo em que ele, citando o autor, o Durkheim aqui, como que ele vai fazer para concordar com o Durkheim? Presta bem atenção nas palavras que ele usa para seguir esse pensamento do Durkheim. Ele vai dizer, segundo Durkheim, o fato social é uma maneira coletiva de agir e de pensar. Então raciocina comigo. Ele disse que o machismo impulsiona a violência contra a mulher. Ponto. Aí na segunda frase, cita o autor e diz, o fato social é uma maneira coletiva de agir e pensar, dotada de exterioridade, ou seja, de um universo que está colaborando para isso, que esse universo vai ter uma história, uma memória, vai ter, né, um fato social, digamos, sustentando esse acontecimento, generalidade e coercitividade. Esse é o pensamento do Durkheim. Tu pensa assim, o que isso tem a ver com o machismo? Se o autor Durkheim disse que o fato social é uma maneira de agir e de pensar, como que isso colabora para que o machismo exista? Aí ele vai dizer, olha como é que ele faz para que esse autor citado se transforme num argumento, contribua com a argumentação dele aqui, ó, seguindo essa linha de pensamento. Então ele não está refutando, ele não está contra-argumentando o autor citado, ele está pegando esse autor para sustentar a ideia do machismo. E como é que ele faz isso? Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que o preconceito de gênero, ou seja, a violência contra a mulher, pode ser encaixado na teoria do sociólogo. Opa, qual é a teoria do sociólogo? Que o fato social, os acontecimentos sociais são uma maneira coletiva, ou seja, eles nascem de uma maneira coletiva de agir e pensar. Então isso tem a ver com a ideia de que um preconceito de gênero pode ser encaixado nessa teoria aqui. Por quê? Uma vez que, agora vem o argumento principal, a ideia que literalmente fundamenta que o machismo realmente, né, é um dos causadores. Se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Mas tu pensa, mas como é que vai se sustentar que uma criança que vive isso vai realmente, né, ter esse comportamento? O Durkheim falou lá, ó, o fato social, o acontecimento social é uma maneira coletiva de agir e pensar, ou seja, as coisas não nascem do nada. Existe alguém contribuindo, existe, digamos assim, um universo de acontecimentos que levam essa pessoa, esse grupo, esse pensamento a se prolongar, que é de agir e pensar. Então, o autor Durkheim é citado, ele fortalece a ideia de que existe algo que contribui para esse machismo, que ele vai descrever aqui como argumento a criança que vive em uma família tende, né, a ter o comportamento, e ele vai explicar um pouquinho mais. Assim, o fortalecimento do pensamento da exclusão feminina, que ele chama de novo aqui, né, a ideia do tema, transmitido de geração a geração, então a ideia da persistência, funciona como forte base dessa forma de agressão, agravando o problema do Brasil. Essa última frase aqui que ele conclui com assim, né? Vamos lembrar que no outro parágrafo, deixa eu voltar aqui. No outro parágrafo ele usa o desse modo para concluir o parágrafo 2. Aqui ele usa o assim para concluir o parágrafo 3. Esse elemento aqui só está reforçando a ideia do tema de novo, né? Fortalecimento do pensamento, da exclusão feminina, né, de geração a geração. Então, tudo isso aqui é o tema. Ele reafirma que é um problema, ele vai reafirmar a ideia da causa, né,
como forte base da agressão, agravando o problema no Brasil. Então a última frase ela não traz nada de novo, ela apenas sustenta, ela apenas, digamos assim, reforça, né, o que já foi dito antes, porque o argumento, a ideia principal começa na partícula se. Se uma criança vive, né, e aquilo ali sim é o argumento. O que prova que isso é verdade é o autor citado. Então, existe um argumento principal que veio do planejamento e existe uma sustentação desse argumento, uma explicação sobre ele, que é lá o segundo, né? O Durkheim lá da segunda linha, certo? Bom, isso tudo aqui então foi o parágrafo 2. Elemento de coesão, o tema, a tese, que é o problema, né? O argumento, que é o fato da criança ali, e a explicação sobre isso, a sustentação sobre isso que veio ali na citação referida. Agora o parágrafo de conclusão. O que se tem uma conclusão? Qual que é a finalidade, o objetivo, a função do quarto parágrafo? É usar um elemento conclusivo para demarcar esse espaço do fechamento do texto, a retomada do tema, a retomada da tese e a apresentação da solução. Tá? A solução é aquilo que vai, de alguma maneira, minimizar, desimpactar um pouco do problema colocado anteriormente. Vamos lembrar que não existe solução mágica, né? A gente vai colocar algumas coisas, o autor colocou algumas situações que tendem a reduzir o impacto do problema apresentado. Então ele vai dizer, entende-se, portanto, que a continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade é... Quando ele diz entende-se, ele está querendo dizer, né, referir uma voz, porque ele não pode usar o eu, né, não pode colocar o entendo. Ficaria meio estranho colocar o entendemos, porque ele nem usa a primeira pessoa do plural, não lembra ter colocado em lugar nenhum. Então ele vai passivar, né, ele vai, de alguma maneira, entre aspas, ocultar essa voz do entender, que vai colocar na partícula C ali. Elemento conclusivo, portanto, tema. Continuidade da violência contra a mulher na contemporaneidade. Isso é o tema. Tese. Qual que é o que gera essa violência, o problema? Fruto da ainda fraca eficácia das leis, que foi no parágrafo 2, e da permanência do machismo como intenso fato social, aqui que foi referido, né, na frase 3. Então, isso tudo aí, gente, vai demonstrar o quê? A retomada do elemento conclusivo, ou melhor, a colocação do elemento conclusivo, delimitação do tema e da tese. Aí deu, né? Chega, não precisa concluir o que foi colocado, não precisa resumir o que foi colocado no desenvolvimento, simplesmente a retomada do tema e da tese já está suficiente. Agora começa então a solução. Como que se pode começar uma solução no parágrafo 4? Poderia se colocar um elemento de fechamento de novo ali antes do a fim. Poderia colocar nesse sentido, a fim de atenuar, né? Nesse sentido é preciso que, dessa forma é importante que. Então sempre que for começar a solução, pode-se começar a solução com um novo elemento de conclusão. Já foi usado assim, já foi usado dessa forma, usa outro, usa dessa maneira, diante disso, assim sendo, para tanto, né? Poderia ser colocado esse elemento demarcador do início da solução. Então, o que é a solução aqui? A fim de atenuar o problema, ou seja, está resolvendo a questão colocada. Ele colocou um tópico de ideia que é o problema e agora está mostrando o que vai resolver. Para criar a solução, 4 perguntinhas podem ser usadas que vão facilitar no nosso planejamento. E aqui é importante dizer uma coisa. Quando se chega nesse ponto aqui do parágrafo, que vai ser colocada a solução, é importante que dê uma paradinha do minuto e vá num cantinho da prova e se tente planejar uma solução com 4 perguntas, que é quem que vai fazer, ou seja, tem que delimitar o agente da ação proposta. Se existe um problema A e B no parágrafo 2 e 3, quem é que tem força, capacidade social, política, econômica, né, para poder tomar uma atitude? O que vai ser feito? Então, o segundo ponto da solução é esse. O que vai ser feito? É uma lei, uma passeata, é um projeto de lei, é um incentivo de uma iniciativa na escola, é uma parceria entre, né, 2 órgãos sociais? Então, esse o que é importantíssimo. Você sempre tem que dizer quem faz e o que pode ser feito, tá? Essas 2 questões são, digamos assim, indiscutíveis, tem que aparecer na conclusão. O que não precisa aparecer, mas se você quiser, você pode colocar, é mostrar
como que essa ação vai ser desenvolvida, né? Quais são os, digamos, os caminhos que existem, o caminho existente, né, para se colocar em prática essa ação proposta. E um quarto momento, assim, da solução, caso se queira, né, é mostrar os possíveis benefícios da ação proposta. Então, são 4 perguntinhas que orientam a solução. Quem faz alguma coisa, né? Quem é que tem força para isso? O que pode ser feito? Então, essas 2 perguntas são importantíssimas, devem aparecer a resposta a elas na conclusão. A terceira é como pode ser feito e a quarta é os possíveis benefícios. Então, vamos olhar o que ele fala, o que ele coloca aqui. O governo federal. Então, esse, né, é o primeiro, é o quem. O que ele tem que fazer? Ele vai mostrar o que? Deve elaborar, pode elaborar, precisa, né? Aquele deve ali, eu acho que às vezes é meio pesado. Eu acho que para colocar o precisa, né? Elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas nessa forma de agressão. Então aqui é o quem e o que. Elaborar um plano de implementação de novas delegacias especializadas na forma de agressão. De que maneira, né? Aliado esse plano, né, à esfera estadual e municipal do poder. Possíveis benefícios, né, principalmente nas áreas que mais necessitam. Então, isso é um benefício possível, né, que a gente sabe que, logicamente, é que mais necessita e mais... Vamos lembrar que a prova de redação, ela não é uma prova de conhecimento específico, ela é uma prova de conhecimento linguístico, ou seja, habilidade de organizar as ideias. Então, essas ideias não tem que ser algo que ninguém nunca na vida pensou. São ideias que existem, né, que circulam no nosso contexto, no nosso mundo, mas que tem que ser colocado de uma maneira bem organizada aqui e ele faz isso. Aí vai entrar uma segunda solução. Essa segunda aqui, seria interessante que ocupasse uma nova frase, né? Poderia colocar ali o necessita em ponto, aí usaria o elemento de soma, além disso, é possível, é preciso aplicar campanhas, né? Então, eu poderia ter começado uma nova frase ali até para diminuir um pouquinho o tamanho dessa que ficou um pouquinho grandinha. O que ele fez ali está correto, eu estou apenas mostrando uma outra possibilidade, tá? Então, no lugar do além, colocaria um ponto antes, usaria um elemento de soma que poderia ser o além do mais, além disso, e diria, é preciso que o governo aplique, né, retomaria o mesmo agente da ação, que é o governo, que ali está numa oração reduzida, ó, aplicar, quem é que aplica, né, o mesmo agente da ação anterior, que é o governo, aí aplicar o quê? Qual é a coisa a ser aplicada? Campanhas de abrangência nacional. Como que vai ser feito isso? Junto às emissoras abertas de televisão. Qual é o possível benefício? Como forma de estímulo à denúncia desses crimes. Então, todo esse passo a passo, né, das 4 perguntas, elas vão ocorrendo naturalmente quando a gente sabe o que tem que ser colocado, né? Quais são os 4 momentos de uma solução completa. Apesar de apenas os 2 primeiros serem obrigatórios, que é o que faz e o que é feito, se eu quiser completar essa solução com o como vai ser feito e os possíveis benefícios, se eu quiser completar essas 4 perguntas, né, dando 4 respostas para formular uma solução, vai ser melhor ainda. Então, aqui ele encerrou a conclusão, deu 2 soluções, que é o mínimo que tem que se dar numa prova de Enem nota 1000, e agora ele vai criar aqui uma frase de conclusão que nós chamamos de estratégia de fechamento. Como é que começa uma estratégia de fechamento? Ela começa com um novo elemento conclusivo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo achar no parágrafo anterior. Ele usou ali no final do parágrafo 2, ou desse modo, para encerrar elemento conclusivo. Lá no final do 13, ele usou o assim. E aqui no final do 4 ele vai usar o dessa forma. Observa como ele usa bastante esses elementos conclusivos, né, para finalizar o raciocínio dele. Então, dessa forma, agora ele vai puxar lá aquela ideia de Aristóteles. Lembra que eu falei, que nós observamos lá que a ideia de Aristóteles não prevalece na sociedade brasileira? Que ele diz que a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado. Então, isso aqui não acontece na nossa sociedade, só que ele vai trazer isso de novo como um recurso, né, que venha, digamos, a reestruturar o nosso fato social, ou seja, ele dá ali 2 ações, 2 soluções, e ele traz Aristóteles de novo, né, dando a Aristóteles, entre aspas, uma segunda chance de mostrar que aquilo ali pode vir a acontecer.
Então, olha só, dessa forma, observa que forma? A forma que ele citou anteriormente. As duas ações, soluções que ele mostrou que podem ser tomadas, né? Com base no equilíbrio proposto por Aristóteles. Qual é o equilíbrio de Aristóteles, né? Política utilizada de modo que o equilíbrio seja alcançado. Então, esse é o pensamento de Aristóteles. Então, com base nesse equilíbrio proposto por Aristóteles, esse fato social será gradativamente minimizado no país. Então, dessa forma, retoma as duas soluções. Aí, com base no Aristóteles, o equilíbrio, o fato social será gradativamente minimizado, ou seja, a violência contra a mulher vai ser gradativamente minimizada, porque não existe solução mágica, né? Existe apenas uma forma de reduzir o impacto. Aí, o que eu queria falar para vocês? Aí, ainda esse final de texto aqui, você vai agora conectar de novo com a tela anterior, que é o título, Equilíbrio Aristotélico. Olha só, o título não tem critério de avaliação. A gente sabe que o título do Enem ele não é avaliado, né? Mas, um detalhe importante, o título não ganha ponto, porque não tem como dar ponto para o título, já que as competências não incluem o título, certo? Mas existe uma possibilidade de você relacionar esse título com alguma parte do texto, que no caso ele está relacionando, né, a palavra equilíbrio, a palavra equilíbrio aristotélico, ele está relacionando com a última frase da conclusão, equilíbrio proposto por Aristóteles. O nome dessa estratégia se chama de link. Eu dei o nome para ela de link. O que é um link? Link é quando você relaciona o final da tua conclusão com o título. Então, significa que você vai pegar uma frase, vai pegar uma expressão, algumas palavras do final da conclusão e vai colocar isso como título da tua redação. Quem tende a ser valorizado por isso não é o título, e sim o parágrafo onde você conecta essa parte. Isso, pessoal, é um acontecimento assim, impossível de ser ignorado. Qualquer corretor que tenha um mínimo de conhecimento de redação, de produção textual, escolar, Enem, sabe que isso é valorizado. Então, nós sabemos que quando conectamos o final da conclusão com o título, quem tende a ser valorizado é a conclusão, é o parágrafo de conclusão. Em que sentido? No sentido de que esse título que foi dado aqui, que foi retirado da conclusão, tenha a ver com o que foi dito lá. O que foi dito na conclusão? Que existe um problema que vai ser solucionado de forma A e de forma B, que dessa forma esse equilíbrio lá do Aristóteles, né, tende a ocorrer e o fato social vai ser gradativamente minimizado, ou seja, traz o Aristóteles como, digamos assim, um condensador, como um elemento resumitivo da solução e vai chamar de equilíbrio aristotélico, né, a ideia de equilibrar os acontecimentos, ou seja, tirar o lado negativo, deixar num equilíbrio, numa harmonia. Esse equilíbrio, na verdade, é o ponto resumitivo da conclusão dele. É o momento em que ele reúne, né, as duas ações que ele propôs ali para combater a violência. Por isso que o título dele é tão bom. Equilíbrio aristotélico, na verdade, nada mais é do que o resumo da solução, que ele coloca primeiro Aristóteles como um elemento que não é seguido e depois ele dá a solução no final e coloca de novo Aristóteles como a forma de resolver, né, essa ideia, esse pensamento social que é de violência contra a mulher e, né, a proposição aqui aristotélica vem ao encontro da resolução disso. Certo, pessoal? Então, né, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido de uma maneira bastante, digamos assim, clara enxergar esses elementos. Sugiro que vocês anotem, né, que vocês criem, né, explicações, orientações e tentem, né, entender esse raciocínio, certo?